Olá pessoal, meu nome é Bruno Titon, estou aqui novamente para trabalhar com vocês no módulo 6. Dessa vez nós vamos trabalhar com o grupo dos feldspatóides. Eu sou professor de Mineralogia Descritiva, associado ao Departamento de Geologia, na Federal do Paraná. E, como eu falei, vou repetir, nós vamos trabalhar hoje com um grupo muito especial, muito importante, que nós chamamos de Grupo dos Feldspatóides. Então a gente vai trabalhar de maneira bem geral com uma explicação de por que esse grupo existe. Então vamos imaginar que, assim como todos os outros minerais primários, os feldspatóides também são originados da cristalização de um magma. Porém, o magma que a gente vai trabalhar agora, ele é muito rico em álcalis. O que seriam os álcalis? Né? Principalmente sódio, potássio e cálcio, só que ele é muito deficiente em sílica. Então ele não vai conseguir gerar uma estrutura tridimensional compacta e complexa o suficiente para gerar um feldspato, por exemplo. E muito menos ele teria condições de formar um quartzo, porque o quartzo é 100% sílica. Então, se a gente já não tem sílica para formar nenhum feldspato direito, quem dirá formar um quartzo? Então, o que ele vai fazer? Ele não pode desistir da vida, ele tem que gerar alguma coisa, porque ele está perdendo temperatura, os elementos precisam se organizar de forma a se cristalizar em um material, gerando minerais, é assim que funciona. Só que, como ele é deficiente em sílica, ele vai gerar um grupo específico de minerais que nós chamamos de feldspatóides. Eles são muito semelhantes aos feldspatos, porque eles são aluminosilicatos de sódio, potássio e cálcio também. Só que a diferença principal entre o grupo dos feldspatóides e o grupo dos feldspatos provém dessa deficiência de sílica. Os feldspatóides possuem apenas 2/3 da sílica que a gente encontraria numa estrutura de um feldspato. Ou seja, os feldspatóides possuem cerca de 1/3 de sílica a menos do que os feldspatos. E a gente traz alguns exemplos aqui para vocês. Então, se nós comparássemos um feldspato alcalino com a leucita, nós observaríamos que eles são aluminosilicatos de potássio, os dois. Mas enquanto o feldspato alcalino tem 6 partes de sílica em sua composição química, a leucita tem apenas 4 partes. A mesma coisa acontece em relação à albita e à nefelina. Os dois são aluminosilicatos de sódio, nesse caso, mas enquanto a albita tem 6 partes de sílica em sua estrutura, a nefelina tem apenas 4. Isso vai gerar um grupo de minerais diferentes que nós chamamos de grupo dos feldspatóides, muito semelhante aos feldspatos, porém, devido aos magmas que os originaram serem deficientes em sílica, eles têm uma estrutura pobre, obviamente, em sílica. Essa falta de sílica vai gerar algumas características também importantes para esse grupo. Então, a primeira delas é, se nós não temos sílica no sistema, se o magma é deficiente em sílica, ele não vai gerar tetraedros de silício suficiente para se unirem e formarem uma estrutura complexa e compacta, que é a dos feldspatos. Isso gera estruturas mais. A falta da sílica vai gerar estruturas menos compactas, vai gerar estruturas mais espaçosas, porque existe essa falta desse combustível, né, que no caso seria a sílica. Como nós temos estruturas mais espaçosas, outras coisas vão poder entrar na estrutura desses minerais. Outras coisas que eu digo são ânions específicos, ânions mais raros, ânions mais incomuns de se encontrarem em estruturas de minerais, como, por exemplo, o cloro na sodalita. E a sodalita é um grupo de feldspatóides também, que é composto por sodalita, nosiano e lazurita, e nós temos aqui outros tipos de ânions, como, por exemplo, o sulfato nanosiano. Eles têm a capacidade de adentrar a estrutura dos feldspatóides, porque os feldspatóides possuem estruturas muito espaçosas, menos compactas. Nós também temos outra característica. Como nós temos estruturas mais espaçosas, nós vamos ter variações nos pesos específicos. Ou seja, quando a gente compara os feldspatóides com os feldspatos, a gente tem que a densidade dos feldspatóides é menor do que a dos feldspatos, assim como a sua dureza. Por quê? Estruturas muito espaçosas, estruturas menos compactas, estruturas com mais vazios ali no meio. Então, a densidade
específica do grupo dos feldspatóides tende a ser menor quando comparada com o grupo dos feldspatos. E agora a gente vai mencionar para vocês a importância do grupo dos feldspatóides. Eles são tão importantes, assim como os plagioclásios, assim como os feldspatos alcalinos e o grupo do quartzo de maneira geral, porque eles são tão abundantes na crosta terrestre que nós utilizamos esses grupos de minerais para dar nome às rochas ígneas. Então aqui, esse é o diagrama QAPF, que é um diagrama muito utilizado nas disciplinas relacionadas à petrologia ígnea. Muitos de vocês já devem ter encontrado esses diagramas e em momentos mais propícios vocês vão aprender a utilizá-lo. Mas basta a gente ver, observar como esses minerais que eu mencionei são importantes. Cada vértice desse diagrama é representado por um grande grupo de minerais. O quartzo, os plagioclásios, os feldspatos alcalinos e aqui embaixo nós temos os feldspatóides. Então, nós teoricamente já sabemos bastante sobre o grupo do quartzo, o grupo dos plagioclásios e os feldspatos em geral, né? Então vamos não trabalhar com a parte superior do gráfico e ficar mais focado na parte inferior do gráfico, porque eu quero mostrar para vocês que os feldspatos, dependendo da quantidade que nós temos de feldspatos em uma determinada rocha, esse feldspato vai dar nome a essa rocha ígnea. Então, nós podemos ter rochas mais específicas, apenas contendo um tipo específico de feldspato, ou então rochas que são nomeadas de acordo com o feldspatoide. Eu falei feldspato antes, mas desculpe, tá? São rochas que são nomeadas apenas com o nome do feldspatoide que nós encontramos em sua composição mineralógica. Então, nós temos aqui rochas com mais de 60% de feldspatóide. Claro, você vai determinar o tipo de feldspatóide e você vai dar nome a essa rocha justamente por causa desse tipo de mineral. Então, vejam como é importante o grupo dos feldspatóides. Vamos dar um zoom nessa parte e observar o mesmo diagrama sob outra óptica. Então, aqui é o mesmo diagrama e a gente consegue observar os tipos diferentes de minerais, os tipos diferentes de rochas que nós podemos ter em função do jogo de proporções entre feldspatos alcalinos, plagioclásios e feldspatóides. Lembrando que existe uma explicação, vamos ver depois, mas os feldspatóides não podem estar em paragênese, em equilíbrio com quartzo. É uma incompatibilidade química, que a gente vai ver depois. Aqui, a gente vai se preocupar em tentar entender de maneira geral como funciona a estrutura cristaloquímica dos membros do grupo dos feldspatóides. Então, aqui é uma estrutura geral dos membros do grupo do feldspatóide. Vocês já devem ter observado estruturas semelhantes em outros módulos. E agora a gente vai discriminar alguns tipos de elementos dessa imagem, como, por exemplo, os tetraedros de silício, aqui em azul, os tetraedros de alumínio. Afinal de contas, esses minerais são considerados aluminosilicatos de sódio, potássio e cálcio. Então, nós temos também a presença de tetraedros de alumínio. E para neutralizar as cargas residuais dessas coordenações tetraédricas, nós temos cátions balanceadores, que podem ser sódio, potássio, cálcio, eventualmente outros tipos de elementos, mas principalmente esses três elementos que vão adentrar a estrutura tridimensional para neutralizar a carga e, de fato, gerar uma estrutura cristalina. Então, aqui nós temos um tipo de imagem. Aqui nós temos outros tipos de imagem tentando representar a mesma coisa. Aqui a gente dá nome aos bois. Então, aquelas esferas que a gente estava observando, que adentram essas estruturas tridimensionais para balancear as cargas, nós chamamos nesse tipo de imagem de potássio. Aqui nós vamos chamar de sódio. Então são minerais diferentes. Por quê? Porque são elementos diferentes que estão em proporções diferentes na estrutura e vão gerar indivíduos diferentes do grupo dos feldspatóides. Aqui nós observamos
Novamente, outra maneira de observar a mesma coisa. Tetraedros, tanto de silício quanto de alumínio, entrando em coordenação, se polimerizando de maneira a dividir oxigênios dos seus vértices e para balancear as cargas que vão resultar dessas junções, nós temos aqui alguns tipos de elementos diferentes. Então aqui nós vamos ter o que? O sódio. E aqui nós temos o que? O potássio. Então lembrem daquela característica muito importante que a gente chama de raio iônico, né? Então nós temos que pensar que o raio iônico do potássio é maior que o raio iônico do sódio, por exemplo. Então nesse caso, a estrutura pode ser submetida a algum tipo de deformação, que é para o potássio ter a capacidade de se encaixar em determinados lugares. Que é o que a gente vê aqui, por exemplo. A gente vai mencionar a mesma figura para tentar explicar como que funciona a estrutura cristaloquímica da nefelina, que possui uma geometria hexagonal. Então a gente observa aqui uma imagem da cristalografia da nefelina. Nós observamos aqui a face 001, que é a face perpendicular ao eixo C. Também não é um conceito novo para vocês, eu espero. Como o potássio pode estar presente na nefelina em até 1/4 dos sítios intersticiais, pode ocorrer que os sítios vão ter uma configuração mais irregular, tá? Para caber esse elemento. E o resto dos sítios é preenchido por sódio. Sódio menorzinho, o sódio tem uma capacidade maior de entrar lá, fazer a neutralização das cargas e não deixar tão irregular a configuração dos sítios tetraédricos que estão se ligando aqui. Outros conceitos importantes nessa imagem são as linhas tracejadas, que representam a célula unitária do mineral, que é a menor porção, é a porção que a partir dela ela vai se repetindo para formar uma estrutura tridimensional mais complexa. E os sítios tetraédricos, tanto os sítios tetraédricos com o silício no centro, quanto o alumínio no centro. A mesma imagem, observada com cores agora, para a gente poder fazer a diferenciação de determinados sítios de alumínio, de silício. Nós temos aqui a célula unitária, para a gente observar os eixos cristalográficos, por exemplo, lembrando que nesse caso o eixo cristalográfico C está vindo em nossa direção, ele está saindo da tela, tá? E nós vamos ter aí uma estrutura tridimensional mais espaçosa, devido a essa deficiência de sílica, gerando canais, grandes canais, que podem ter a presença de outros ânions ou cátions mais raros. E aqui, novamente, eu trago uma última vez uma figura bidimensional da estrutura cristalquímica da nefelina, só para a gente observar as diferenças de raio iônico dos elementos que compõem esse mineral. Então, vejam como o potássio tem um raio iônico significativamente maior que o oxigênio, por exemplo, que se coordena tanto com o silício para formar tetraedros, quanto com o alumínio também para formar tetraedros. Nós temos o sódio, parece imperceptível, mas existe uma diferença de raio iônico entre o sódio e o potássio. Então vejam como é importante a gente ter uma capacidade de interpretar a mesma estrutura cristaloquímica sob diferentes representações. Então aqui a gente tem uma noção muito mais clara do tamanho dos cátions, do tamanho dos ânions, do tamanho dos elementos de maneira geral que estão incorporados nessa estrutura. Enquanto nas outras imagens a gente tem uma noção de como as unidades dos poliedros vão se juntando de maneira a formar uma estrutura tridimensional. E a flecha indica aqui a união de tetraedros de maneira a gerar grandes canais. São estruturas mais abertas, mais espaçosas, porque existe uma deficiência de sílica. Então tem menos sílica, tem menos elementos para se juntar, para se polimerizar. Vamos tentar ver essa estrutura mais de perto, de maneira tridimensional? Então, agora que a gente acionou o link que estava no slide, a gente tem a capacidade de observar a estrutura tridimensional da nefelina e brincar com os vários eixos para tentar entender as posições exatas de todas as unidades poliédricas e os elementos que eu mencionei para vocês. Então, lembrando que vai ser comum, vai ser corriqueiro a utilização dessa ferramenta. Porém, nós vamos utilizar apenas para exemplificar. Então, vocês podem, no tempo de casa de vocês,
usufruir dessa ferramenta que vai estar disponível para vocês em outros subtópicos do módulo ao longo do curso e trabalhar com essas estruturas, com essas ferramentas, melhor dizendo, para vocês tentarem entender tridimensionalmente como a estrutura funciona. Então eu vou trazer para vocês aqui, a estrutura está estática, ela está com o eixo C saindo da tela, então de cara a gente consegue observar um canal, uma estrutura mais espaçosa, preenchida por algum tipo de elemento, não precisamos saber nesse momento qual é, basta saber que é um cátion, então um sódio, um potássio, um cálcio. E nós vamos ter aqui vários tetraedros que estão se juntando, se polimerizando, então vamos ver como que a estrutura funciona. Se a gente mexer a estrutura, a gente consegue ter uma visão de como os tetraedros estão se polimerizando, estão dividindo oxigênios para fazer uma estrutura tridimensional. Então a gente pode chegar mais perto para observar e fazer, por exemplo, anotações em relação ao tamanho do raio iônico dos oxigênios, que são representados pelas esferas vermelhas, como, por exemplo, desses cátions aqui, que estão no centro dos canais ou entre os tetraedros, que têm aqui diferenças muito grandes, né? Geralmente, os raios iônicos são bem grandes as diferenças, né? Nós podemos observar em outro eixo, podemos ver como os tetraedros modificam-se em relação à sua divisão dos oxigênios. Então, por exemplo, aqui nós estamos observando a base, tá, de um tetraedro. Nós podemos observar também o lado do tetraedro para ver como eles funcionam. Então, vocês têm tempo aí para brincar com essa estrutura e também pesquisar no mesmo repositório que eu utilizei outras estruturas para ver como elas funcionam. Voltando aos slides, a gente tem aqui alguns exemplos para vocês notarem algumas coisas relacionadas a essas pequenas equações aqui. A primeira delas, que os feldspatos e os feldspatóides eles são muito próximos em termos de composição química, eles são muito semelhantes, mas eles são deficientes em sílica. Então, assim, para você gerar um feldspato, você precisaria de um feldspatóide e mais um pouquinho de sílica. Da mesma maneira que se você decompor um feldspato e gerar um feldspatóide, vai sobrar sílica no final. Por quê? Porque os feldspatos possuem 1/3 a mais de sílica do que os feldspatóides. E a outra coisa que a gente pode observar existe uma incompatibilidade química entre o quartzo, que é 100% de sílica, e os feldspatóides, porque se nós tivéssemos um ambiente com sílica o suficiente para gerar um quartzo, isso quer dizer que não geraria um feldspatóide, isso quer dizer que teria sílica o suficiente para gerar um feldspato. E só então, se tivesse ainda sílica sobrando, formaria-se quartzo. Não teria por que formar um feldspatóide com uma estrutura mais deficitária em sílica se você tem sílica sobrando no sistema para gerar um quartzo. Então está aí a explicação da incompatibilidade química entre feldspatóides e sílica, no caso quartzo, tá? Feldspatóide e quartzo. Lembrando que essa incompatibilidade química significa que não existe em paragênese, em equilíbrio, na mesma rocha de um feldspatóide e um quartzo. Então, em condições de equilíbrio, os feldspatóides eles não são estáveis em ambientes que são saturados ou supersaturados em sílica, porque senão eles iriam reagir de maneira a formar um feldspato. Os feldspatóides, portanto, não coexistem num equilíbrio estável com o quartzo. Então, notem, em condições de equilíbrio estável, você não vai ter num ambiente, num sistema, leia-se numa rocha, feldspatóides juntamente com quartzo. Existe o que eu havia mencionado para vocês, a incompatibilidade química, uma barreira químico-mineralógica, que nós não conseguimos ultrapassar se nós pensarmos em questão de componentes químicos que formam esses variados minerais que estão relacionados aqui nesse slide.